Ó, gente, dando sequência ao vídeo anterior, que eu falei no intervalo de confiança, eu vou definir agora o valor de P. O valor de P, ele não está falando das possibilidades, né, das estimativas que nós queremos medir. Ele é uma probabilidade. Ele não tem a mesma função do intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança, ele conversa sobre qual deve ser a verdade. O valor de P não conversa sobre qual o valor da verdade. O valor de P é uma probabilidade daquele seu resultado observado ter aparecido. Então, ele serve para uma interpretação do quanto é extremo é o seu resultado. Mas extremo em relação a quê? Em relação à verdade? Como é que eu posso calcular a probabilidade, ou como é que eu posso calcular o quanto extremo é o seu resultado em relação à verdade, se eu não sei a verdade? Então, para calcular esse valor de P, eu tenho que partir da premissa de que eu sei a verdade, de uma premissa de que a verdade é alguma hipótese. Então, liguem o que eu estou falando com o vídeo anterior, eles são vídeos em sequência, usam a mesma ideia da distribuição teórica de muitas amostras. E no vídeo anterior eu falei que numa população que a gente tira uma amostra grande, mesmo que essa amostra seja grande em número de pessoas, existem zilhões de combinações daquele mesmo tamanho amostral, de combinações de pessoas com aquele mesmo tamanho amostral, com uma variabilidade de resultados grande. O que acontece no cálculo do valor de P é que a gente pensa assim: se a minha hipótese for a verdade, ela estará no centro dessa distribuição normal de potenciais valores que essas amostras podem trazer. E se o resultado que eu estou observando no meu estudo é um resultado muito diferente dessa hipótese inicial, ele é um resultado extremo. Extremo, ele é um resultado menos provável, ele é um resultado inusitado. Por quê? Porque o centro da distribuição simétrica, da distribuição normal do resultado das amostras, é essa hipótese inicial. Então, se meu resultado é tão diferente dessa hipótese inicial, ele é extremo, ele é menos provável de aparecer, e o valor de P calcula essa probabilidade do meu resultado observado em se considerando a hipótese teórica inicial e também em se considerando de que não há vieses no estudo e que não há erros de cálculos, erros estatísticos. É o chamado vieses estatísticos. Então, se o modelo estatístico estiver adequado, o desenho do estudo estiver adequado, se a verdade for essa hipótese inicial, esse resultado meu tem tal probabilidade de aparecer. E se esse resultado meu tiver uma probabilidade muito pequena, ele é muito inusitado, ele é extremo. Das duas, uma. Eu jogo fora meu estudo, ou se eu acreditar que meu estudo é alguma coisa bem feita, eu vou abandonar aquela hipótese inicial e utilizar uma hipótese e assumir uma hipótese alternativa. Esse valor de P, portanto, ele nos dá a noção do quanto o observado é contrário à hipótese inicial. O quanto o observado é inusitado se a hipótese inicial fosse verdadeira. E assim se usa esse valor de P para ter essa noção. O problema do valor de P é quando ele é usado de uma maneira dicotômica para dizer provei ou não provei, se ele ultrapassar um ponto de corte arbitrário que é 5%. Isso leva a tanto a desprezar certos resultados bastante sugestivos de positivos, mas que não conseguiram alcançar aquela significância, como leva ao problema também de usar aquele ponto de corte dicotômico, artifícios estatísticos para conseguir significância estatística com problema de múltiplas comparações e etc. Então, o valor de P, ele mal usado, ele gera distorções no ambiente científico. Isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Mas ele tem valor, ele tem valor.
que é a probabilidade do seu resultado. Só uma finalização da questão do valor de P. Ele não é só a probabilidade do seu resultado aparecer, porque a probabilidade de um resultado, e se a gente estiver aqui falando de uma medida de uma variável contínua, é definido que a probabilidade de um resultado específico, vamos dizer 0,7689 e infinitos números, a probabilidade de um resultado específico é zero. Então a gente só pode falar da probabilidade de um intervalo de resultados, ok? Se o resultado for numérico, né? Como um risco relativo, alguma coisa assim. Então, na verdade, o cálculo do valor de P é a probabilidade daquele resultado ou de um resultado mais extremo ainda que aquele aparecer. É a probabilidade de todos os resultados mais extremos do que o seu e o seu resultado. Isso na realidade, o valor de P. Então, o seu ou resultados mais extremos que aquele são muito pouco prováveis. E aí você faz uma interpretação de que ou seu estudo é muito contrário àquela hipótese inicial, ou reconhece certas limitações no seu estudo que pode estar gerando aquele resultado inusitado. É interessante o valor de P do ponto de vista de pensamento, mas como eu falei, o problema é quando se usa ele de uma maneira dicotômica, gerando certas distorções que a gente vai conversar no próximo vídeo. Então, mais uma vez, valor de P não é probabilidade do acaso, valor de P não é probabilidade do seu resultado ser verdadeiro, valor de P não é a probabilidade da verdade. Valor de P é a probabilidade daquela observação ou uma observação mais extrema. É o quanto a sua observação é improvável diante de uma verdade hipotética, que normalmente é o que se chama da hipótese nula de estudos que tentam demonstrar diferença entre grupos.